Oi, pessoal. Tudo bem? Oiê! Oi, Carol. Oi, Giovana. Oi, Oi, Cíntia. Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer ter você conosco hoje, viu? Um prazer é todo meu. Muita felicidade. Agradecemos seu aceite, agradecemos a todos que estão aqui presentes. Cíntia, você pode se apresentar para o pessoal? Claro, claro. Eu já estou vendo aqui o pessoal entrando, alguns nomes conhecidos. Carol não cansa de mim, já vi que ela está por aqui também. Legal, legal. Bom, pessoal, então boa noite para quem está chegando agora. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Pérez. Eu sou psicóloga, sou analista do comportamento e já há algum tempinho eu venho trabalhando com questões relacionadas à alimentação, tanto com crianças com TEA, com autismo, quanto com crianças com desenvolvimento aí neurotípico, né? Dentro dos padrões que a gente espera quando a gente compara pessoas com transtornos no desenvolvimento. Então, eu já atuo há muitos anos com a intervenção abrangente e tenho me dedicado aí para essa intervenção focal específica nesse tema. E eu espero que hoje a gente possa fazer um bate-papo muito bom aí, a gente sane algumas dúvidas, amplie um pouco esse tema, divulgue conhecimento, que é nosso objetivo principal, né, Ana? Exatamente. É um tema muito importante, né? Mexe muito com a pessoa e com a família, né? Com certeza. A gente colocou uma caixinha para o pessoal ir lançando algumas perguntas, foi até uma sugestão sua, e a gente recebeu várias perguntas. Cíntia. Uhum. Vou começar com as mais básicas, pode ser? Pode, claro. Como é que a gente define... Bom, a nossa live é sobre transtornos alimentares pediátricos e análise do comportamento, certo? E a primeira pergunta é a mais básica de todas, né? O que são, ou como a gente define transtornos alimentares pediátricos? Tá. A pergunta é a mais básica e a resposta é complexa. A resposta, infelizmente, não é tão básica assim, né? Porque a gente tem, Ana, ao longo da nossa história aí, acadêmica relacionada a transtornos alimentares, muitas alterações ainda relacionadas a essas definições. Por muito tempo não se falava em transtorno alimentar pediátrico, né? Se falava em transtornos alimentares. E com o passar do tempo, a gente foi encontrando várias modificações. E se a gente pensar em alguns manuais médicos, os manuais principais, o DSM, a CID, eles têm certa consonância de alguns conceitos, né? Outros não. E a gente tem uma evolução até chegar numa proposta desse termo, que é o transtorno alimentar pediátrico. Quando a gente começa a pensar também né, para pessoas com TEA, a gente ouve muito alguns termos padrão. Então, criança seletiva, criança restritiva, criança que não come. Eu sempre cito, é o chato para comer, porque as pessoas chegam na clínica relatando essas descrições. E eu acho que tem ainda uma dificuldade exatamente sobre o que a gente está falando. Se a gente considerar o DSM, por exemplo, vai aparecer um diagnóstico que é o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Eu acho até que esse é o mais divulgado de todos, que a gente vai fazer aí uma relação com seletividade alimentar. No manual médico não está escrito seletividade alimentar, e é um termo comumente utilizado aí na nossa comunidade, mas que tem a ver com pessoas que têm uma restrição significativa por grupos alimentares, por uma característica desse estímulo. Então, eu seleciono pela textura, eu seleciono pela cor, pela temperatura, enfim, a gente está falando de casos de TARI. Quando a gente vem com a nomenclatura de transtornos alimentares pediátricos, a gente fala de uma discussão um pouco mais recente, que aconteceu justamente por conta dessa discrepância e de cada pessoa utilizando uma nomenclatura diferente e critérios talvez diagnósticos diferentes,
que até dificultam bastante a gente encontrar dados fidedignos de prevalência, por exemplo, desses quadros. Então, tem um artigo de 2019, que é do Godai e colaboradores, depois se vocês quiserem disponibilizar, de alguma maneira eu também passo para vocês, que traz uma discussão, né? É um grupo de pessoas que fala para a gente unificar esses termos e começar a explicar um pouco melhor o que são esses transtornos alimentares na infância, os transtornos pediátricos. Então, a gente tem aí 4 pilares que são fundamentais. E eles determinam que tem que haver uma dificuldade real, aí, uma alteração há pelo menos 2 semanas, em pelo menos uma das áreas específicas. Então, um dos pilares é um pilar médico. Então, há alguma condição médica que justifique essas dificuldades alimentares? Existe algum quadro? Existe alguma alteração específica que justifique as dificuldades de alimentação? Se você tem um pilar nutricional, né, em relação ao aporte geral e diário aí, calórico, de nutrientes. Então, pilar médico, nutricional, um pilar relacionado a habilidades. Então, a gente tem que avaliar se essa criança tem déficits, por exemplo, motores orais. Então, estruturas e funções preservadas para permitir que a alimentação aconteça e déficits psicossociais. Só que você vê como isso é complexo, porque é muita coisa envolvida, né? Então, tem agências aí e grupos trabalhando fortemente para clarear um pouco mais e divulgar os conhecimentos relacionados a isso. Tem um site que chama Feeding Matters, que eles até colocam umas tabelinhas comparativas. Então, eles trazem algumas discussões. TARI é um transtorno alimentar pediátrico? Pode ser considerado um transtorno alimentar pediátrico? E aí eles vão fazendo algumas diferenciações de que um TARI, por exemplo, pode ser uma pessoa com uma rigidez excessiva, né, com rituais relacionados à alimentação, com questões relacionadas à ansiedade com o comer, que não necessariamente é um transtorno alimentar pediátrico, porque ele não precisa ter necessariamente um pilar médico, ele não precisa ter um déficit motor oral, por exemplo. Então, eu recebo muitos pacientes com TARI. Então, uma das avaliações obrigatórias é da fonoaudióloga, né? Então, muitas vezes ela avalia e ela vê que está tudo 100% preservado. Ou seja, não há uma alteração de estruturas, lábio, língua, bochecha, enfim, de toda a parte, né, muscular que justifique de funções alteradas, respiração, mastigação e assim por diante. E quando a gente tem esses pilares em alerta que podem indicar um PFD, um caso de disfagia ou várias outras questões, uma criança que tem uma hipotonia muito acentuada, que tem dificuldade no processo de deglutição, que tem risco de engasgo, uma criança que às vezes ficou muito tempo na UTI e fez alimentação por sonda e depois tem uma série de comprometimentos relacionados a isso, possivelmente é um PFD, né, que ele tem o Pediatric Feeding Disorders. E aí isso requer um cuidado a mais. Então, talvez, para um TARI, pode ser que profissionais mais isolados deem conta, vamos dizer assim, da demanda. E para um PFD, a gente tem que ter uma equipe interdisciplinar, pelo menos muito integrada, para lidar com todas essas questões. Então, eu falei que a pergunta era básica, mas as respostas não, né? Não vou me prolongar mais, mas só para a gente conceituar um pouco, contextualizar um pouco aonde que a gente chega falando de transtornos alimentares pediátricos em si. Não sei se ficou claro. Ficou, e tem muita informação que é desconhecida de um modo geral, né? Mesmo para os profissionais que trabalham em equipe, né, interdisciplinar, mas não trabalham com transtornos, né, alimentares pediátricos. Sim. E esse é um problema da nossa área, né, Ana? Porque tem muita demanda e pouca oferta de serviço qualificado. Alguns estudos mostram, por exemplo, a gente já sabe que pessoas neurodiversas, crianças com transtornos no desenvolvimento, apresentam índices maiores de questões alimentares do que crianças que não têm transtornos no desenvolvimento. E quando a gente pega um grupo de pessoas com TEA, por exemplo, os estudos variam de 70% a 90%, indicando que pelo menos 70% dessas pessoas são seletivas. Então, assim, é muita gente para a gente não estar olhando para essa demanda, né?
com pouco profissional, então, Exato. habilitado a trabalhar com, né? Exato. Eu vou até inserir uma pergunta aqui, Cíntia, que é a segurança, né, também na intervenção, né? Quando você fala que tem questões de deglutição, né? É complicado, né? Precisa ter um profissional que tenha capacitação, né, para poder intervir, certo? Não é Com qualquer certeza. profissional. Com certeza. E da área específica. Então, se a gente se direcionar, por exemplo, para os códigos de ética do analista do comportamento, das certificadoras, enfim, né, mais atuantes na área, um dos pontos que aparecem sempre é que a gente tem que se atentar a atuar dentro do nosso escopo de competência, né, como analista do comportamento. Então, eu, Cíntia, sou psicóloga, sou analista do comportamento e não tenho competência nem para avaliar, nem para intervir com demandas específicas. Vou pegar esse exemplo aí. Chegou uma criança e a fono viu que ele tem uma alteração muito importante relacionada à mastigação, que ele não tem a musculatura ainda bem estabelecida e preservada, que ele tem alterações importantes no processo de deglutição. Então, eu preciso trabalhar, pelo menos, em conjunto com ela. E com outros profissionais que sejam relevantes também, com certeza absoluta. Então, muitas vezes, a intervenção comportamental, ela vem na paralela, né, junto com outras intervenções concomitantes. Então, a gente tem que pensar nisso justamente por uma questão de segurança. Isso permeia várias coisas, Ana. Por exemplo, é uma nutricionista que vai me ajudar a identificar e lidar melhor com a escolha de alimentos que a gente vai inserir, porque você pode ter uma pessoa que é alérgica a determinados itens. E ela pode ter uma reação bastante comprometedora em relação à saúde dela e integridade física. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, principalmente quando a gente considera um transtorno alimentar pediátrico. Então, eu me atenho ao meu escopo de competência e, junto com essa equipe, eu vou planejar como que a gente insere os alimentos na dieta habitual dessa pessoa, né? Não só criança, mas com o apoio e todo o recurso dessa equipe que está junto comigo. Perfeito, Cíntia, obrigada. Esclareceu muito. Fugindo também um pouco das perguntas da caixinha, mas me surgiu uma dúvida agora muito genuína, tá? Quando você falou da nutricionista, eu fiquei pensando em questões gástricas e esofágicas, que eu tenho recebido bastante crianças, adultos, né, com questões esofágicas ou gástricas, sabe? Tem alguma relação? O que a gente vê nos estudos da área? Existem uma série de estudos que mostram que pessoas com TEA apresentam mais alterações gastrointestinais, como eles apresentam várias outras, né? Mais alterações sensoriais, enfim, entre outros aspectos. Então, é sempre importante, dentro dessa equipe que eu considerei, eu ter, por exemplo, o gastro e a nutricionista. E a gente não vai entrar, pelo menos no grupo que eu trabalho, a gente não entra em questões de dietas restritivas partindo de um diagnóstico específico como TEA. O que a nutricionista e o gastro e o médico vão poder analisar junto é se aquela pessoa, se aquele indivíduo tem alguma limitação específica, tem alguma restrição específica, não pelo seu diagnóstico de TEA, mas pelo quadro geral. Então aí a gente vai fazer alguma adaptação e vai inserir alimentos que sejam de acordo com a cultura da família e com a necessidade desse nosso cliente. Tá? Mas assim, complementando um pouco essa resposta, né? Se eu tenho uma pessoa seletiva que, por exemplo, come muito menos fibra, eu tenho uma tendência maior a ele ter um problema gastrointestinal. Eu já recebi diversas crianças que não bebem água, nada, zero. E aí, uma das metas dentro do nosso plano comportamental alimentar é aumentar o volume de consumo de água, tá? Então, pela própria característica dessas dietas, consequentemente, essas pessoas apresentam algumas alterações, mas que eu também apresentaria e você também apresentaria caso a gente tivesse essa dieta similar, né? E não associada só ao diagnóstico em si. Era exatamente essa a minha dúvida, né? Não necessariamente, né?
uma coisa acaba causando outra, mas não necessariamente uma é responsável, né, pela outra. Né? E às vezes, por uma intervenção alimentar eficaz, a gente vê melhoras, por exemplo, em comportamentos interferentes como um autolesivo. Não porque a dieta melhorou o autismo, mas porque, vamos pensar assim, se eu sou uma pessoa com TEA, se eu sou não verbal vocal, eu não consigo expressar os meus desconfortos. Se eu sinto dor, aumenta a minha irritabilidade, eu me lesiono, por exemplo. E se com uma intervenção adequada alimentar eu conseguir garantir um maior bem-estar físico dessa pessoa, porque eu passei a ingerir mais água, porque eu passei a ingerir todos os meus nutrientes, possivelmente eu vou ter menor contato com essas situações de irritabilidade e desconforto de eu não saber o que eu preciso expressar e, consequentemente, eu fico mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, a nossa conclusão é que uma intervenção alimentar específica não melhora autismo. Ela vai melhorar um quadro geral, meu, seu e de qualquer outra pessoa. Vou voltar para a caixinha, tá? De perguntas. Tá. Dentro dessas perguntas de definição, tem uma pergunta que você já respondeu, mas eu acho que a gente pode expandir um pouco mais, que é a seguinte. Quando eu posso falar de preferência por alguns alimentos e a distinção disso para alguma questão relacionada a um transtorno, né, alimentar? E são linhas tão tênues, né? O que é uma preferência, o que é uma restrição. Todos nós temos preferências. E a gente discute muito isso com os pais quando eles nos procuram, né? O nosso objetivo não é fazer o seu filho gostar de tudo. E muitos pais chegam falando, olha, minha meta é que ele coma feliz, é que ele tenha prazer ao se alimentar. E é uma coisa difícil da gente garantir, né? O prazer que ele vai ter ao fazer aquela refeição, enfim, aumentar o repertório alimentar. Mas vamos tentar pensar funcionalmente mesmo no nosso dia. Então, eu, Cíntia, tenho preferência, por exemplo, tá? Por banana ao invés de carambola, certo? Então, eu gosto desse tipo de fruta e eu não gosto muito desse tipo de fruta. Mas eu não restringo a categoria frutas. Então, eu gosto mais de peixe do que de frango, mas eu não restringo uma categoria de proteínas. Então, todo mundo vai ter suas preferências para várias áreas na vida, não só para alimentar, e isso é ok. A gente tem que ficar com um olhar atento a partir do momento que a restrição, que pode ser encarada como uma preferência no início, nossa, acho que ele prefere isso do que aquilo, mas aí você vê que ele restringe um item, depois ele restringe o outro, depois ele restringe o outro. Então, chega um momento que a restrição é tão significativa que ela afeta diretamente a saúde da pessoa. Então, a gente não está falando só de uma preferência, a gente está falando de uma dificuldade real. E claro que dentro de um quadro de seletividade, um quadro ditário, por exemplo, você pode ter preferências por cores. Então eu não elimino grupos de alimentos específicos, mas eu elimino por cores. Então, tudo que tem uma cor mais branquinha, mais amarelada, mais alaranjada, eu recebo bem, independente se for uma fruta, se for um legume, e tudo que tiver outra cor em outro padrão, eu não recebo bem. Então, eu sempre fico um pouco receosa com essas perguntas assim, é isso ou é aquilo? Não tem, a gente vai ter que analisar cada caso e entender como que funcionalmente isso está interferindo tanto na saúde física, quanto em todo o contexto psicossocial e de qualidade de vida dessa pessoa e dessa família também, né? Perfeito, Cíntia, obrigada. Eu sei que você acabou de dizer que não gosta dessas perguntas que falam é isso ou é aquilo, mas teve um pedaço da sua fala anterior que você já distinguiu, por exemplo, seletividade alimentar de restrição alimentar, né? Mas eu estou vendo que tem algumas mães aqui entrando. Você poderia trazer alguns exemplos como esse que você acabou de dizer, né, para diferenciar seletividade de restrição? Acho que era uma restrição de preferências, né, que tinha sido aí essa primeira pergunta. Alguns estudos, alguns autores chegam a falar em números. Então, uma pessoa que come abaixo de 20 itens, acima de 20 itens. Então,
Quanto mais ele seleciona, mais restrito fica essa categoria, certo? Só que a gente tem que pensar que existe o desenvolvimento padrão também. E por volta de 2 anos é descrito um momento de certa seletividade natural, onde as crianças demonstram preferências por alguns itens e negam outros, o que é normal. Só que a gente tem que acompanhar isso a curto e médio prazo. Depois isso passa, é possível inserir outras texturas? Não, o meu filho começou a introdução alimentar e a partir do momento que ele sentiu a primeira alteração de textura, aquilo foi um problema grande. Então ele chora, ele passa mal, ele vomita, ele tem ânsia de vômito no momento da alimentação. Então a gente consegue começar a diferenciar, sabe, casos mais graves e que indicam talvez uma alteração maior ou não. Mas o que acontece nessas situações é que a família vai se acomodando, e acomodando eu digo no sentido de se encaixar mesmo, né? Ela vai criando artifícios para suprir isso. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, que, poxa, 70%, alguns estudos mostram que 90% das pessoas com TEA têm alguma dificuldade alimentar. Por que a gente não trata isso, na maioria dos casos? As famílias conseguem achar meios de compensação. Então, tem muitas famílias, por exemplo, que chegam para a gente com crianças nutridas, porém com associação de suplementos. Então, ela está nutrida, ela não está doente, mas ela está com uma alimentação que não é a alimentação habitual e natural de consumo daquilo que ela poderia consumir. Então, o uso de suplementos ou compensar com um alimento específico, várias mamadeiras ao dia, são coisas bastante frequentes na nossa prática. E aí, quanto mais a gente enxerga esse padrão, mais a gente está falando, talvez, de um quadro de seletividade em si, né? A seletividade é uma restrição. Esses termos, eles são complicados da gente diferenciar nesse sentido. Dependendo do tamanho da sua restrição, a gente vai poder chamar isso de um quadro aí de seletividade alimentar. Tem um comprometimento psicossocial, tem interferência, de repente, na aquisição de peso, no crescimento saudável. Então, a gente tem que olhar todos esses fatores juntos. Obrigada, Cinti. Você acabou de responder uma pergunta que jogaram para a gente aqui durante a live, né? Sobre essa coisa da suplementação. Né? A pergunta, para ser bem específica, foi o uso de forma contínua, né? Para facilitar o funcionamento digestivo da criança com TEA, correto? Então, uma Nutri vai poder responder isso com mais clareza do que eu, mas a gente basear uma dieta específica de uma criança com base em fórmulas não é o ideal, não é o esperado dentro de um desenvolvimento padrão. Então, se você utiliza fórmulas com essa finalidade específica, né, de suplementar e de propiciar e prover para ela aquilo que ela não consegue adquirir via oral com alimentos naturais, eu acho que já tem um ponto de alerta aí para a gente pensar e discutir, porque amanhã isso piora. Em algum momento ele pode rejeitar a fórmula. Quanto mais tempo ele se mantiver nessa dieta restrita, mais difícil é depois para ele tolerar alimentos novos, mais você altera o paladar. Então tem uma série de questões que vêm como um efeito cascata. Tem alguns materiais assim de psicoeducação que a gente lê muito assim, quanto mais restritiva a sua dieta, mais restritiva ela vai ser a longo prazo, porque você vai tendo uma mudança mesmo em relação às papilas gustativas, tem uma série de alterações que são bem significativas e depois é mais difícil da gente fazer esse caminho inverso, esse caminho contrário. Inclusive, lá na clínica, na Nexo, a gente tem adultos, né, no setor de alimentação, adultos com desenvolvimento típico que foram descobrir, depois de adultos, que existe um quadro chamado TARI, que eles são seletivos, que isso é um transtorno psiquiátrico, que está no manual médico e que tem caminhos para a gente tratar e para a gente minimizar os prejuízos relacionados a isso, né? Que quase, em sua maioria, são prejuízos sociais. Porque comer é social, né? A gente fala, isso a gente repete nos cursos, comer é uma coisa que você não pode fugir, porque você faz todo dia, você faz muitas vezes por dia e você vai fazer para o resto da sua vida. Então não tem opção, a gente precisa intervir em relação a isso.
queria puxar agora assim, um pouco das perguntas que são bem exclusivas das famílias, tá? Me parece que são perguntas que vieram de mães, pais, né, responsáveis. Uma delas é se a pessoa, né, a criança come demais. Isso também seria caracterizado como um transtorno alimentar pediátrico? Pode ser um transtorno alimentar. Então, assim, gente, entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou diagnosticando ninguém, não é meu papel, não está dentro do meu escopo, mas a gente está só aqui pensando em possibilidades. Tudo que é excesso ou déficit demais é um ponto de alerta. Então, comer pouco é um problema, comer muito também. Então, a gente tem quadros de transtornos alimentares descritos como compulsão. Então, você pode ter uma criança ou um adulto com um quadro de compulsão alimentar, que não é o que caracteriza um PFD. Um transtorno alimentar pediátrico, como eu disse aqui, é um outro recorte. E aí requer um outro tipo de intervenção, com um outro olhar específico, que a gente vai ter que entender, como bons analistas do comportamento, qual que é a função disso, em que contexto essa pessoa está inserida, o porquê que existe essa compulsão alimentar. Uma coisa muito importante para a gente pensar são as interações medicamentosas. Então, a gente sabe que medicações específicas podem resultar em quadros de compulsão. Assim como o contrário também acontece. Medicações específicas podem causar inapetência. Então, a gente sempre tem que entender em qual contexto essa criança está enquadrada. Ela é uma criança também com transtorno no desenvolvimento? Ela tem dificuldade de controle do impulso em várias áreas? Ou é uma pessoa que está super ok e ela tem um problema específico com a alimentação? Então, sim, a gente pode considerar que é um problema a ser tratado. Não necessariamente que a gente vai classificar isso como PFD, mas também é uma demanda importante. Estou entendendo da sua fala que assim, é muito complexo para a gente dizer ou não é, sem considerar Sim. o todo, né? Sim. A função, o contexto, o organismo, né? Okay. Bom, vou seguir nas perguntas aqui, que são muitas, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas hoje, mas não tem problema. Mas é maravilhosa, assim, a live, eu estou aprendendo muito com você, Cíntia, muito obrigada. Acredito que todo mundo que está aqui também. Vamos lá. Meu filho come muito fast food. Ele tem um transtorno alimentar? Eu também tenho aqueles. Tá, ok. Isso. Aí a gente volta no que a gente estava falando agora de aspectos culturais, né? Então, uma pessoa, uma criança aí que come muito fast food, depende, ele come muito fast food e muito outras coisas? Ou ele evita outras coisas só para comer o fast food? Ele come o fast food porque tem alguma questão relacionada à textura específica, à marca, ao sabor daquele alimento e ele não tolera outros, ou porque ele prefere comer fast food? Eu gostaria de comer mais fast food na minha vida para alguns alimentos que eu gosto, mas eu sei, eu tenho um certo controle, eu entendo, né, como um adulto, que eu não posso fazer isso porque isso tem um impacto na minha saúde a longo prazo, ou talvez não tão longo prazo. Uma criança não tem esse poder de análise, então eu começaria a te perguntar, quem controla, quem libera ele só comer fast food? Porque a gente tem sim casos de crianças com seletividade que chegam e comem, por exemplo, vamos fazer propaganda aqui, né? Mas aí a batatinha específica de um restaurante, a coxinha específica de uma lanchonete, e só come isso. E realmente tem uma restrição. E aí a gente tem que pensar o porquê. Geralmente, fast foods, produtos industrializados, produtos que não são naturais, eles trazem uma certa segurança para pessoas seletivas, porque eles apresentam menos variabilidade de sabor entre uma apresentação e outra. Então, se você vai comer um sanduichinho da loja tal, você pode até ser um dia que está mais gostoso, mais fresquinho, menos fresquinho, mas é aquilo, né? Então, se eu vou abrir o meu pacotinho de bolacha de chocolate da marca X, sempre vai ser aquela bolacha daquele jeito. A gente não vai encontrar mudanças de tamanho,
a gente não vai encontrar mudanças de forma, até a embalagem, né? Claro que de tempos em tempos essas embalagens podem mudar, mas geralmente elas seguem um padrão. Então tem até uma foto bacana, assim, que eu vejo às vezes o pessoal divulgando, que é uma bolachinha de maisena, por exemplo, ou um nugget. Aí tem lá um nugget da marca X, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E é exatamente o mesmo nugget, o mesmo sabor, a mesma textura, a mesma crocância, porque a família já aprendeu que tem que desligar no segundo 58 do forninho, né? Eles já fazem isso. E aí embaixo, por exemplo, tem um franguinho feito em casa. Um dia mais torradinho, um dia mais branquinho, o tempero muda. Puxa, eu temperei com limão, mas um dia o limão estava mais amargo, outro dia o limão estava mais azedo. Então, tudo que envolve previsibilidade dá muito mais conforto para uma pessoa com TEA. Tudo que ele não precisa inspecionar dá muito mais conforto. Ninguém vai colocar um ingrediente novo ali, né? Agora, voltando, não é uma regra direta. Então, seu filho come fast food, ele tem um transtorno alimentar. Não, ele pode... De novo, não estou dizendo que você faz isso, tá? Mas ele pode só não ter regras, de repente, e limites naquele contexto ambiental em que ele vive, e talvez ele não tenha ofertas, né? Às vezes as famílias chegam falando assim, ah, eu queria muito que meu filho fosse mais saudável. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação comportamental, a gente tem várias, não vai ser o tema aqui, mas a gente tem vários recursos dentro da nossa avaliação, mas eles sempre olham para quem alimenta, para quem é alimentado e para todo o contexto. E aí você chega pertinho e você vê que ninguém come saudável na casa. Não é que a criança não come, ninguém tem esse hábito. Ah, ninguém tem o hábito de um horário e rotina para alimentação. Ninguém come junto, ninguém come na mesa. Então, para a gente pensar em modificação comportamental, a gente precisa pensar no contexto. E às vezes nem todo mundo está disposto a embarcar nisso também, porque a terapia que envolve uma criança, no caso de crianças, vai envolver os adultos também. Então a gente precisa pensar em todo esse contexto aí do fast food e outras coisas. Obrigada, Cíntia. Tem algumas perguntas aqui, eu acho que essas de alimentação, você acabou respondendo todas, meio que na sua resposta daquela última, né? Estou contemplando, né? Estou contemplando. Mas tem um grupo de perguntas sobre amamentação e desmame, que eu queria puxar um pouco, né? Por exemplo, a criança ter dificuldade em aprender a mamar, né, no peito, isso significa que ela vai no futuro desenvolver algum transtorno alimentar? Tá. Aí a gente tem que começar a pensar em coisas que são anteriores a mim, né, e que nem são o meu escopo maior, mas vamos pensar assim. A gente tem comportamentos que são inatos, reflexos, e a gente tem comportamentos aprendidos, né? Comer é um comportamento aprendido. E às vezes as pessoas esquecem, a criança tem que ser exposta a isso. Quando ela nasce, ela vai ter o reflexo de sucção, ela vai mamar no seio. Mas tem bebês que têm alterações específicas já nesse momento inicial e às vezes as famílias demoram muito para detectar. Então tem fonoaudiólogos, por exemplo, que trabalham só com o processo de amamentação. De repente você tem um bebezinho que ele está fazendo um movimento errado. Ele está fazendo um movimento específico com a boquinha e ele precisaria fazer outro movimento específico com a boquinha para conseguir mamar. E às vezes as pessoas pensam, ele está rejeitando o seio. Não, ele não está conseguindo mamar. Pode ser que esse bebê tenha uma disfunção em algum aspecto motor oral que precisa ser identificado. Aí indo para a pergunta, então se o meu bebê tem essa dificuldade, ele vai ter um transtorno alimentar? Não sei, não necessariamente. Por quê? Você pode intervir naquele momento específico com o profissional adequado e você sanar esse problema e ele passar a mamar adequadamente e aí ele vai ter uma experiência adequada, bacana, e depois ele não vai ter problema com a introdução alimentar. E você pode ter um bebê que vai ter um histórico totalmente diferente. Vamos supor, né? Eu estou pensando aqui como analista do comportamento. Eu sou um bebezinho, eu estou lá no seio da minha mãe, mamando, e eu não consigo mamar. Eu puxo e o leite não vem, eu puxo e o leite não vem, porque eu tenho uma alteração específica. Ou seja, eu vou pareando o momento de alimentação com cansaço, com dor, talvez eu sinta dor, porque eu não sei mamar, com fome.
porque eu puxo, 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 puxo e o leite não vem. E aí, se eu sinto fome, eu sinto dor também relacionada a isso. Então, a gente vai tendo um pareamento de eventos aversivo, concordam? De repente, quando alguém descobrir o que aconteceu, eu vou ter que ir para uma terapia que também é invasiva, porque vão mexer na minha boquinha, e aí vão ficar ali encaixando minha cabecinha no seio da minha mãe. E a gente pode desenvolver uma história aversiva relacionada à alimentação. Aí a gente está falando de seio, a gente ainda está no lucro. E a criança que fica hospitalizada? Que ela tem a todo momento as pessoas manipulando e manipulando uma sonda, porque ela se alimenta por sonda. Bebês prematuros, né? Então, a gente vai criando uma história específica com comportamento alimentar. E isso pode, sim, ocasionar alguns déficits posteriores, mas tudo depende da conduta, do que vai acontecer ao longo desse processo. O que é importante a gente pensar é que a gente está indo para um caminho de amamentação. Eu não sou consultora de amamentação, mas a amamentação não tem que ser dolorida, não tem que ser difícil. E o que a gente sabe hoje em dia é que é muito romantizado, e por a gente ter uma cultura romantizada da amamentação, essas pessoas não buscam ajuda. E essas pessoas não imaginam que às vezes existe um déficit, elas acham que elas não são boas o suficientes no processo de amamentação. É muito difícil para as mães esse momento, né? E a gente precisa cuidar desde desse momento 1, né? Então, busquem fonos, busquem os profissionais adequados. Eu sei que alguns hospitais oferecem, inclusive, né, na hora que o bebê nasce, eles já vão indicando alguns profissionais que são especialistas consultoras de amamentação. E nem sempre é a profissional mais indicada para esse caso que eu estou te dizendo. Às vezes você vai precisar de um outro profissional com outro approach para conseguir resolver o problema, né? Tem uma pergunta aqui que é da cultura familiar, tá? Que é o seguinte: eu não como certo tipo de alimento. Estou parafraseando a pergunta, tá? Eu devo inserir para o meu filho? Tá, ótimo. De novo, a gente vai ter que avaliar o contexto. Tem alguns tópicos que a gente sempre toma um cuidado especial na nossa intervenção, que a gente vai chamar de validade social, tá? E aí tem vários tipos de validade social, vários elementos. Tem a validade social do procedimento, enfim. Mas aqui, a grosso modo, a gente vai ter que se preocupar com o que é importante para aquela família. Às vezes eu, como terapeuta, vou elencar que é super legal ele comer X coisas, e para a família não é, porque não faz parte da cultura. O que você tem que pensar, né, como mãe aí? O que você não come exatamente? Qual é o tamanho da sua restrição? Ou se você está falando de um alimento específico. Porque na prática a gente vai ofertar para os nossos filhos aquilo que fizer sentido na nossa vida e na nossa cultura. Então, quando a gente vai elencar quais alimentos vão ser inseridos, que a gente faz isso junto com a nutricionista, a gente tem que pensar em qual é o contexto dessa família. Então, por exemplo, é que fica vaga a pergunta, né? Mas, eu não como cenoura. Eu tenho que apresentar cenoura para o meu filho? Não necessariamente. Você consegue apresentar uma gama de alimentos que não são a cenoura e que vão suprir nutricionalmente o que ele precisa? Se sim, ok. Se você não tiver uma restrição, nojo, nem nada do tipo em relação à cenoura, eu apresentaria. Porque talvez o paladar dele não seja igual ao seu. Você não comer algo não significa que o seu filho não vai comer algo. E o que a gente tem que pensar? Quanto mais variação a gente fizer, melhor é, porque ele vai ter a oportunidade de entrar em contato com vários estímulos diferentes e aí talvez depois ir selecionando o que é mais ou menos do agrado dele. Quando você não oferta, você não dá oportunidade. Então, tem várias crianças que chegam na clínica com seletividade alimentar, que a gente começa um trabalho de exposição, e a criança já começa a provar. Porque ela não tem oportunidades de exposição no dia a dia. Ou ela não tem um número de oportunidades que ela deveria ter, adequadas. A gente usa lá algumas folhas de registro, né? E tem estudos que apontam que você tem que apresentar de 15 a 20 vezes o alimento para você indicar a preferência ou não por ele. Talvez a sua primeira experiência não seja a melhor. Eu costumo brincar que a primeira vez que eu comi açaí, eu odiei. Falei, nossa, que coisa horrível, tem gosto de terra. E aí depois eu comi de novo. Eu falei, agora eu não consigo não comer. Comida japonesa, por exemplo, tudo que é diferente, textura, sabor.
você colocar um sashimi na sua boca numa primeira vez não é 100% legal para todo mundo, né? Falei que eu gostaria de não ter me apaixonado porque é muito caro pro meu bolso. Também. Mas, brincadeiras à parte, aí a gente precisa pensar que uma criança está aprendendo. Lembra que eu falei, a gente, como analista do comportamento, a gente entende que comer é um comportamento, como qualquer outro. E é uma cadeia de comportamentos complexas, né? Tá tudo interligado. Então, eu preciso de exposição. Quanto mais exposição eu tiver na minha vida, a diferentes sabores, a diferentes texturas, melhor. E para o bebê, isso começa antes da comida. É um mordedor com sardinhas, com texturas diferentes. É o quente e frio, e você vai variar textura, temperatura, tamanho. É uma coisa menorzinha na minha boca, uma coisa maior na minha boca. A gente tem na língua os pontos ali de reflexo também. Essa criança precisa que isso seja estimulado. Então, tudo isso faz parte de uma exposição inicial que vai gerando novas experiências. Isso tem um potencial de modificação cerebral, né? A gente cria novas conexões. Então, quanto mais a gente fizer isso, a gente reduz, vamos dizer assim, a probabilidade de problemas futuros, né? Então, é um contexto geral. Eu sempre falo que a gente tem que ainda desenvolver um programa de profilaxia. Mas aí fica para outra ideias aí, né, pra pensar. Tem um conjunto de perguntas sobre intervenção. E como a gente tem ainda uns 18 minutos, né? A live dura 1 hora. Eu acho que é a hora. Não precisa ser cronometrado, mas né? Em média, 1 hora. Eu pensei da gente entrar já na questão da intervenção, né? Porque eu acho que isso é muito importante, não só para os pais, mas para os analistas do comportamento que estão nos assistindo, né? Uhum. Então, vou juntar, eu acho que 3 perguntas em uma, para você poder falar no estirão, tá? Que é quais as intervenções, né, disponíveis aí, que a gente já conhece, e que a literatura aponta como as melhores, vai. É assim que está a pergunta aqui, inclusive. E se tem alguma questão aí quanto a prognóstico a partir de diagnóstico e intervenção. Tá. Quando a gente pensa em intervenção, como em qualquer área, tem várias possibilidades. Então, não é só a análise do comportamento que existe para lidar, intervir com questões alimentares, né? Mas foi a área que eu escolhi, que faz sentido e que a gente sabe de maneira, assim, maciça, que tem uma série de publicações comprovando a eficácia na implementação de procedimentos específicos e ganhos para essa população. Então, toda intervenção, ela tem que partir de um término de uma avaliação. Então, com alimentação não é diferente. É como eu disse, a gente olha o comportamento alimentar como qualquer outra demanda. Então, uma criança chegou na clínica, a gente tem um processo de avaliação interdisciplinar. Então, é importante a gente ter uma validação médica, que aquilo pode acontecer. A gente ter o olhar da Nutri, do psico, o olhar da fono. Quando necessário, a gente faz o encaminhamento, tem o olhar da terapeuta ocupacional. Tudo isso vai ficando interligado. E numa devolutiva, a gente vai discutir os passos da intervenção. Então, em aba, a gente tem uma série de estratégias e a gente vai selecionar pacotes de intervenções para demandas específicas. A gente elabora um plano de intervenção comportamental alimentar. Provavelmente vocês ouçam muito sobre PEI, né? Plano de ensino individualizado. O nome que a gente dá é PIC, Plano de Intervenção Comportamental Alimentar. Então, a gente designa ali objetivos muito claros. Então, eu tenho o objetivo, eu estou falando aqui, aleatoriamente uns exemplos, de aumento de volume de água, eu tenho o objetivo de inserção de 4 frutas na textura tal, eu tenho um objetivo de organizar o horário e rotina alimentar, eu posso ter um objetivo de alimentação independente, de troca de utensílios, porque tem crianças que têm dependência específica de utensílios. Ele come, mas ele só come no copinho azul, ele só come na seringa e, consequentemente, só pastoso. Então, quando a gente elenca esses objetivos, a gente passa a elencar as estratégias. Então, tem estratégias que a gente chama de antecedentes na análise do comportamento e estratégias de consequentes. Então, pensa assim, é sempre antecedente ou consequente em relação ao comportamento-alvo, que não é necessariamente o comer. Às vezes a gente está
uma luta para a criança olhar, para a criança tolerar um alimento específico. Então, tudo que é estratégia antecedente são estratégias que visam facilitar esse ambiente antes da resposta-alvo e diminuir o nível de aversividade e aumentar a probabilidade dessa pessoa conseguir emitir a resposta que eu quero. Por exemplo, pensando num exemplo real, né? Se eu quero que o meu cliente coma arroz, se isso é uma meta dentro ali do plano nutricional, eu posso colocar lá 4 colheres de arroz, que é a meta da Nutri, ou eu posso colocar 1 grão de arroz no pratinho. Quando eu escolho colocar 1 grão de arroz no pratinho antes de eu pedir para ele comer, por exemplo, ou dele olhar, ou dele emitir o meu comportamento-alvo, eu estou usando uma estratégia antecedente, porque eu estou facilitando isso. Então, ó, você precisa fazer, mas é só um pouquinho. Eu posso manipular o tamanho, eu posso manipular a textura, eu posso manipular um monte de coisa para que ele consiga responder. Esse é um exemplo, né? Eu posso enriquecer o ambiente e deixar aquilo tudo muito mais legal. Eu posso apresentar um alimento preferido, muito preferido, com um que ele não gosta muito para ver se ele vai topar ingerir aquele alimento mais fácil. Eu não estou nomeando aqui o nome das estratégias, porque tem toda uma parte técnica que não vai dar para a gente explorar, mas tudo isso são estratégias antecedentes. Como é que eu planejo e trabalho nos meus objetivos para que fique mais fácil para ele conseguir responder. E aí, do outro lado, eu tenho as consequentes, que é, puxa, ele já respondeu. Então, ou eu tenho que ajudar a reforçar, selecionar essas novas respostas, ou eu tenho que fazer coisas para eu não selecionar determinadas respostas. Geralmente, a gente cria muitas condições de reforçamento, né? Que a gente chama na análise do comportamento, para quando ele se aproxima, para quando ele pega, para quando ele dá um beijinho, para quando ele come. E aí a gente tem técnicas para isso, né? A gente pode falar ali de reforçamento diferencial, tem uma série de coisas que a gente programa. E, em contrapartida, no processo de uma pessoa com seletividade ou com PFD, muitas vezes não é tão fácil. Muitas não, né? Não é fácil. Então, pode ser que uma criança grite, brigue, chore, eventualmente vomite. Acontece com alguns meninos e a gente tem que entender a função desse comportamento, se ela está com uma questão médica ou se ela está fazendo isso intencionalmente. E aí a gente tem condutas também para não selecionar esses comportamentos. Então, o que a literatura traz é que o uso de pacotes de intervenção são muito mais eficazes do que estratégias isoladas. Então, às vezes, para eu tratar uma criança que faz packing, por exemplo, packing, eu vi que tem bastante mãe de bebê aqui, vocês vão se identificar. Packing é quando a criança armazena comida na boca. Ela pode armazenar nas bochechinhas, no lábio, em cima ou embaixo da língua, e ela não cospe, mas também não come. E ela fica empacotando o alimento. Bebê faz muito isso. Você coloca o alimento, ele fica ali, daqui a pouco ele cospe, aí a mãe vai lá com o garfinho, passa o paninho, introduz de novo. Se eu tenho uma pessoa que faz packing, eu vou usar algumas estratégias para packing. E pode ser que eu faça assim, então eu vou usar 2 antecedentes e uma consequente juntas. E uma consequente juntas. Então não tem receita de bolo, como nada na aba tem, porque a aba não é método. A gente sempre vai levantar essa bandeira, né? A aba é ciência. Então eu vou entender o objetivo do meu cliente e eu vou selecionar as melhores estratégias para aquele objetivo. Pode ser que para o objetivo 1, 2 e 3 eu utilize um pacote. Para o 4, 5 e 6 eu utilize outro. Pode ser que minha criança nem fique sentada à mesa. E eu tenha que usar uma economia de fichas, um timer, uma previsibilidade visual para ele conseguir. E então eu conseguir manipular o alimento na frente dele. Então é um trabalho muito de formiguinha, sabe, pessoal? A gente tem que ter muita paciência e muita persistência nas intervenções voltadas à alimentação, né? Porque tem um efeito direto, um impacto direto na qualidade de vida dessas pessoas. A gente precisa ter um plano para isso. E a boa notícia é que funciona muito. Né? Então, a gente sabendo o caminho certo a percorrer, quais são as estratégias do ponto de vista técnico a percorrer, e junto com tudo isso, fazer um link, que é bem importante que a gente não saia daqui sem falar, que é a inserção da família no processo de intervenção alimentar. A família tem que estar inserida sempre, a gente sabe disso quando a gente fala de generalização,
crianças com TEA, pessoas com TEA, têm uma dificuldade maior de generalização, né, de alguns comportamentos pela rigidez e tudo mais, a família tem que participar. E o que a gente tem que pensar na alimentação, lembra que eu falei agora há pouco? É todo dia, é muitas vezes por dia e é para sempre. Como terapeuta, você está todo dia? Não. Você está muitas vezes por dia em todas as refeições? Não. Você está para sempre? Muito menos. Então, se a gente fizer todo um esforço de criar condições para que aquela criança coma com você, num contexto mais individualizado, e depois a gente não planejar e não criar condições para que essa família dê conta, a gente derruba um pilar da aba que tem a ver com a efetividade do atendimento. Então, não adianta ser efetivo comigo, tem que ser efetivo para a vida dele. Então, a gente precisa colocar essa família no centro da intervenção e fazer uma conscientização de que eles são agentes modificadores desse comportamento também, tá? E para isso, aí dá uma outra live, Ana, a gente tem que entender que não basta a gente dizer que eles têm que ser agentes. A gente tem que planejar contingências de ensino para essas pessoas poderem executar o que elas precisam no dia a dia. Por quê? Se os profissionais não sabem o que fazer, a maioria, que dirá os familiares que se deparam com uma situação tão difícil e ainda por cima com um super, uma injeção de emoção ali que meu filho não come, meu filho vai morrer. Então, tem casos mais leves, mas tem casos que procuram a gente assim, olha, essa criança só come 2 itens há 4 meses e ele está perdendo a visão. E aí, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma internação de urgência, ela tem que ter uma alimentação por sonda, para que depois com a intervenção seja possível, sei lá, ele ter e obter o aporte nutricional via oral que ele obtinha por sonda, por exemplo. Então, tem graus diferentes de comprometimento, né, dos transtornos alimentares pediátricos, e a gente precisa entender que é bem sério e a gente tem tecnologia em aba. Essa é um dos pilares que é legal, né? Ela é tecnológica. Então, a gente consegue ir lá beber na fonte, estudar os artigos e replicar, e implementar e adaptar tecnologias que são passíveis de entendimento e replicação. É sistematizado, é mensurado. Então, a gente tem que ter todo um cuidado com isso, junto com as questões de assentimento, de ética. É um desafio, gente, mas tem um caminho para isso, né? E eu acho que essa discussão é muito longa, mas a gente merece fazer, que é essa coisa do assentimento versus uma criança que é seletiva, né? Uhum. Quais são os limites, né, Ana? Quais são a linha ali, de novo, é tênue, porque você está com uma pessoa que tem uma dificuldade real, que tem impacto na saúde, que pode morrer, né? Isso não é exagero, pode morrer, e que não quer. Então, como que a gente vai definir assentimento? Como que a gente vai pensar em cada caso práticas que vão ser difíceis para eles, senão eles não precisarem estar em intervenção, porém que ainda assim considerem escolhas, considerem níveis de aversividade, que ele consiga dar um passo no ritmo dele. Para algumas situações e para outras a gente vai ter que fazer manejos mais controlados, justamente avaliando riscos, né? Riscos, benefícios, acordos com a família, enfim. Aí a gente vai ter que pensar como que essas intervenções podem ser feitas por profissionais capacitados sempre. Então, acho que esse é um ponto sempre muito importante para a gente bater numa era onde todo mundo é analista do comportamento, onde tudo se multiplicou e a gente está lidando com questões tão graves e de impacto na saúde dessas pessoas, né? Sim, eu achei linda a sua fala, assim. É grave, é de impacto, a gente tem que olhar e tem que olhar com cuidado. É. E pensando nisso, assim, se você puder contar para a gente se existe uma faixa etária para se começar uma intervenção, e se eu acho que a gente podia até fechar falando sobre isso, assim, porque a gente sabe, né? Fora existem centros especializados para trabalhar questões alimentares, né? No Brasil, a gente tem alguma referência? Tá. Fora tem uma série de centros especializados, mas eu acho que também vale a gente dizer que não é todo mundo que tem acesso a esses centros, tá? Então, tem uma questão aí meio idealizada da coisa,
mas não é tão simples assim, não é todo mundo que acessa, e também não são centros que você fica meses e meses, né? Então, tem configurações específicas desses locais. Em relação à idade, eu nunca gosto de dizer que não existe, eu desconheço, tá? Então, assim, diretrizes que falam, olha, é só a partir de tal idade. O que eu oriento as famílias? Detectou intervenção? Já, para ontem, pronto, não importa a idade dessa criança, né? Tanto para questões aí relacionadas a uma suspeita de TEA, quanto para as questões alimentares. Porque quanto menos tempo de história essa pessoa tiver com uma história de reforçamento de comportamentos interferentes, de dor, de problema relacionado a isso, melhor para todos, tanto para a família, para os pais, quanto para essa criança. Então, eu não restringo idade. O que você vai ter que pensar é o que eu consigo fazer em cada idade? O que é ideal? Quais profissionais? Por onde a gente caminha? Em qual idade? Do mesmo jeito que eu também não restringo o repertório, tá, Ana? Essa é uma discussão aí que não há um consenso, tá? Tem gente que acha que tem que restringir por repertório, eu não restringo. A criança pode não ter repertório nenhum. A gente vai selecionar estratégias compatíveis com o repertório que ela tem. E aí, claro, pensando em crianças com TEA, se chega alguém que não tem nenhuma intervenção abrangente, tem um déficit muito significativo, uma das condições é iniciar a intervenção abrangente também, porque daí às vezes a gente não consegue caminhar sozinho só na alimentação, tá? Mas aí a gente tem que pensar nessas questões. Então, idade e a outra coisa que você falou, acho que eu me perdi. Foram dos centros no Brasil, se você tem algum para indicar, que você conhece, para mim a referência nacional é você, né? E não aí, só. e aí pensando, estou falando pessoalmente, né? Para mim é você, mas como a família identifica que a intervenção é segura? Essa eu queria adicionar, porque eu acho que isso é bem importante, né? Tá. Em relação a centros no Brasil, assim, eu não quero ser injusto porque eu sei que tem grupos trabalhando, mas não tem muitos grupos trabalhando de maneira séria e já bem estruturada em aba. E também não são centros somente exclusivos para alimentação. Então, eu conheço grupos específicos, colegas específicos, se for o caso, se alguém precisar, depois acho que a gente pode até compartilhar alguns contatos, assim como é na Nexo, né? Então, eu tenho uma empresa, uma clínica de intervenção comportamental e um setor específico é voltado para as questões alimentares, mas é muito escasso no Brasil. É escasso para a TEA, eu sempre falo isso, né? Então, a gente já não tem um número de profissionais qualificados para atender a demanda TEA. Para atender TEA e restrição alimentar, menos ainda. Então, a gente precisa pensar nisso. E em relação à identificação de terapias seguras, né, vamos dizer assim, é bem complexo isso também. Então, eu acho que você tem que ter muita transparência e você tem que saber exatamente o que a sua equipe está fazendo. Então, a equipe que atende o seu filho te mostra um planejamento, ele te insere. Se você é inserido no centro da intervenção, você já consegue avaliar uma série de coisas relacionadas a isso, né? Então, você concorda com as intervenções que estão sendo feitas? Você se sente confortável? Você é treinado? É explicado para você cada passo do que está sendo feito com o seu filho? Eu acho que são meios de você começar a tomar uma decisão um pouco mais crítica, que não responde 100%, porque pode ser que tudo isso seja feito e não seja seguro. Então, acho que a gente precisa entender qual é a capacitação desses profissionais que estão trabalhando. Eles são profissionais bem formados, eles são profissionais que têm educação continuada. Eu não tenho uma resposta assim, ó, se for assim é seguro, se for assim não é. Porque tem casos e casos. Tem casos mais severos, casos onde às vezes é possível entrar com algumas estratégias um pouco mais invasivas, em outros em que isso não é necessário de maneira nenhuma. Então, essa questão da segurança, ela vai ter sempre que ser muito bem conversada com essa equipe, feita, e qualquer tipo de intervenção feita de maneira muito segura e respeitosa. Né? Porque a alimentação é boca, tá entrando coisa, é complexo, né? E a gente precisa estar bem treinado para fazer isso. Cíntia, queria muito te agradecer por essa live super enriquecedora. Acredito que o pessoal... Só vi comentários aqui, não sei se... Eu acho que você foi vendo também, acompanhando, mas o pessoal... Um ou outro aqui eu consegui ler. Vai ficar gravado essa, né? Vai ficar gravada, vai ficar gravada. Legal. O pessoal está gostando muito do conteúdo, né?
Queria mesmo te agradecer pela oportunidade de ter você aqui conosco, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme que a gente possa fazer outras parcerias aí para discutir mais e mais sobre o assunto. Vamos com certeza, né, Cíntia? Porque sobrou muitas Muita questões aí, né? pergunta, né? Pergunta, e eu também tenho as minhas outras tantas, né, para a gente trocar. Muito obrigada, viu? Imagina, que é isso. Até uma próxima. Tchau, gente. Até. Obrigada, Boa noite. pessoal. Tchau. Boa noite.